Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: a minha primeira projeção consciente. Então olha, o meu objetivo através deste vídeo aqui e de outros vídeos que eu já tenho postados na internet, né, sobre o assunto, é que os vídeos, né, os meus relatos sirvam de referencial, né, de fonte de consulta para quem pesquisa o assunto, tá certo? Projeções conscientes e fenômenos parapsíquicos em geral, né? Então eu espero estar contribuindo com a minha vivência prática pessoal, né, tá certo? Para outras pessoas aí que estejam interessadas no assunto, né? Tá certo? Então veja bem, algumas pessoas não conhecem do que se trata a projeção consciente. Tá? Então eu vou fazer uma pequena introdução para que essas pessoas que não conhecem o assunto, né, passem a ter uma primeira ideia. Então veja bem, olha, projeção consciente é a manifestação da consciência atuando no plano extrafísico fora do corpo humano. Esse fenômeno parapsíquico recebe outros nomes também. Por exemplo, desdobramento, viagem astral, experiência fora do corpo. Então veja bem, a projeção consciente, ela recebe vários nomes, né? Aqui eu citei apenas alguns desses mais populares, né? Tá certo? Então, todas as pessoas, ao dormirem, né, tá certo? Elas fazem pelo menos um pequeno deslocamento para fora do corpo, para absorver energia cósmica, para poder revitalizar o seu corpo humano, biológico, tá certo? Então esse aqui é um fenômeno parafisiológico, a gente pode dizer assim, porque, tá certo? É necessário para todo ser vivente, tanto os seres humanos como animais, tá certo? Agora, tem gente que sai fora do corpo, né, e consegue induzir a projeção consciente. Existem técnicas, né? Tá certo? Então algumas pessoas conseguem induzir sair para fora do corpo humano, ter lucidez e depois rememorar, né? Tá certo? O que fez no plano extrafísico ou plano espiritual, né? Tá certo? Logo depois que a pessoa retorna para o corpo humano, tá certo? Então olha, para quem nunca viu, seria isso daqui, ó, o moço deitou lá no sofá, ó, está se projetando, ó, tá certo? Ela está saindo fora do seu corpo humano, ó, tá certo? Então, algumas pessoas conseguem sair à vontade, assim, quando quer, assim, tá? Aqui um outro, seria isso daqui, a pessoa deita lá e está lá saindo, lá fora do corpo, lá, ó, tá? Então, quero voltar ao tema do meu vídeo aqui que eu estou me propondo a fazer, né? Que seria a minha primeira projeção consciente, né? Deixa eu acertar aqui. Então olha, a minha primeira projeção consciente rememorada aconteceu quando eu tinha 27 anos de idade. Eu fui dormir às 22 horas. Por volta de 3 horas da madrugada, acordei fora do corpo físico. A minha consciência despertou já perto da casa onde eu morava naquela época. Eu estava voltando de algum lugar. Vinha voando no alto, volitando, em pé. E ainda vi o fundo da casa, pois estava vindo por trás, pelos fundos da casa. Então desci, fiz uma aterrissagem e lembro que ao tocar na parede, a minha lucidez extrafísica apagou. Ocorreu um blackout consciencial. Então senti entrando no meu corpo humano e acordei no plano físico. Sentei na cama e fiquei pensando naquele acontecimento que mudaria a minha vida para sempre. Hoje, tenho quase certeza de que aquela projeção consciente foi proporcionada por algum amparador extrafísico, um benfeitor espiritual, pois o nível de lucidez extrafísica era equivalente ao da vigília física ordinária. Eu estava muito lúcido fora do corpo físico, apesar da projeção ter ocorrido em breves segundos. Então, olha, eu queria tecer alguns comentários a respeito do que eu li aqui, né? Então, olha, é relativamente comum, aliás, é muito comum as pessoas terem a sua primeira projeção consciente dentro de casa ou nos arredores da sua residência, tá certo? Então, as pessoas têm a primeira projeção consciente, algumas dentro do seu próprio quarto de dormir, e às vezes conseguem ver o próprio corpo humano deitado, repousando na cama, tá certo? Então essa primeira projeção consciente que eu tive várias outras, né? Tá certo? Essa primeira projeção consciente que eu tive,
a conclusão que eu cheguei é que ela foi patrocinada, né, por um benfeitor espiritual, que a gente costuma chamar de amparador, tá certo? Porque eu estava muito lúcido, tá? E eu estava voltando pelo fundo da casa, né, e vinha voando, eu estava voando em pé, né, e fui aterrissando assim devagarinho, tá? Eu já estava próximo da minha casa, né, tá certo? Então eu quero só lembrar que é o seguinte: quando a pessoa está projetada, a pessoa percebe aquela situação. Quando a pessoa está fora do corpo humano, projetada no plano extrafísico, não se trata de um sonho, assim, tal, né? Então você estudando, a pessoa que se aprofundar nos estudos vai observar, através dos relatos de outros projetores conscientes, que sonho é uma coisa e projeção consciente é outra. Quando você está projetado no plano extrafísico, você está lúcido, você percebe que você está numa outra dimensão da vida, né? Tá certo? Então, sonho é uma coisa e projeção consciente é outra coisa. Então, eu posso garantir que a experiência ela é tão arrebatadora que muda a vida da pessoa pro resto da vida. A partir daquele momento que você tem uma projeção consciente, a sua vida muda completamente. Tá certo? É uma situação assim tão arrebatadora que você não tem como. Aquilo mexe com as suas estruturas, né? Tá certo? Então, olha, eu quero lembrar que sempre que os benfeitores espirituais, os amparadores, eles interferem num fenômeno, numa projeção consciente, numa clarividência, o nível melhora exponencialmente, melhora muito, assim, tá certo? Normalmente, quando nós conseguimos produzir o fenômeno, a qualidade já não é tão, assim, tão expressiva quanto quando os amparadores, os benfeitores espirituais ajudam, tá certo? Então, quando os amparadores interferem numa experiência dessa natureza, o nível melhora muito, né? Tá certo? A qualidade daquela experiência que a pessoa está tendo melhora muito, tá certo? Então, olha, comigo eu não consigo induzir a experiência, ela acontece espontaneamente. De vez em quando, então, acontece. Só que eu já tive muitas experiências, assim, muitas. Então, eu tenho um projeto meu que eu desenvolvo, aí escrito, tem muitas coisas que eu relato que eu já vi, das projeções que eu já passei e tal, né? Tá certo? Então, essa primeira projeção consciente, eu espero que ela sirva de referencial para alguém, né? Tá certo? Que esteja interessado no assunto. Tá? Então, olha, eu fiquei pensando de onde que eu estava vindo. Então, a gente leva uma vida dupla, física e extrafísica, né? A gente sabe disso daí, né? Algumas pessoas têm lucidez para a vida espiritual. O que acontece é que as pessoas não lembram, não rememoram o que fazem quando estão projetados, né? Tá certo? Ao voltar, é muito comum a pessoa, ao voltar, às vezes tem atividades fora do corpo regularmente, assim, mas a pessoa não lembra aquilo com frequência. Tá certo? Tá? Então precisa fazer todo um trabalho energético tal, para poder se desbloquear bem os chakras e as energias para poder ter lucidez. Mas às vezes a pessoa é muito atarefada, chega muito cansada do serviço, que nem é o meu caso, então não dá para você lidar muito, assim, ter muita atenção quanto às energias, para poder se desbloquear bem as energias e os chakras, né? Tá certo? Mas de vez em quando eu trago alguma lembrança, alguma rememoração, né? Então, olha, o ideal, a sugestão que eu dou, é que a pessoa deva ler, assim, as experiências de outros autores de renome, confiáveis, tá certo? Tá? Não ficar apegado apenas a alguns, se bem que você vai ter uma sintonia maior com um ou com o outro, assim, por afinidade, tá? Mas o ideal é você ler a experiência de vários autores. Eu cito alguns aqui, ó, tá? O falecido, desencarnado há pouco tempo, o Valdo Vieira, né? O professor Valdo Vieira, ele tem vários relatos, né? Aquele livro Projeções da Consciência, né? O Wagner Borges, Saulo Calderon, Robson Pinheiro. Então, aqui eu estou citando apenas alguns. Isso sem falar em alguns de renome internacional, que nem o caso do Robert Monroe, né? Sylvan Muldon, que também foram dos pioneiros da projeção consciente agora nos tempos modernos. Também são excelentes, também tem lá os seus relatos, né? Então, e existem outros autores também, né? Tá? Eu tenho aí escrito, né? Às vezes quando as pessoas me pedem, eu mando por e-mail, tá? Então, normalmente, quem é projetor consciente, veterano, essa pessoa que já tem esse desenvolvimento, também acontecem vários outros fenômenos com essa pessoa, tá certo? Clarividência, fenômenos de defeitos físicos e diversos outros mais, tá? Então, por hoje seria só isso. Muito obrigado.